meu Deus, a palavra que foi lida, que o poder sobrenatural da fé nos alcance, que o milagre, a graça, a redenção de Deus seja conosco, fala conosco, abençoa o teu céu, Diácono Wilson, irá transmitir a sua palavra, pessoalmente faz aos pouquinhos a ele, segundo o seu querer, a sua vontade, que a vontade do Senhor seja perfeita e agradável nessa noite, apresenta os enfermos, os hospitalizados, acamados, cada um vai seguir as necessidades, segundo o teu querer, a tua vontade, o Senhor opera, meu Deus, eu te peço desde agora, para sempre. Amém. Graças a nosso Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus que Deus está nos dando essa oportunidade. Mais uma vez, sou grato a Deus por isso. Glorificados ao Pai do Senhor. Mateus, Glória a Jesus. capítulo 7. Glória a Deus. Glória. Mateus 7, vamos ver o versículo 13 e o 14. Aqui fala dos dois caminhos. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Amém? Amém. Irmão, pode se sentar, pode orar. Como sempre, eu trago o título para essa mensagem. A mensagem traz o título A Porta Estreita do Reino. Irmãos, após proferir tremendas palavras em Mateus capítulo 5 ao 7, o Senhor Jesus, ele traz tudo para uma decisão, ele traz tudo para uma escolha. São duas portas que levam o indivíduo a dois caminhos, que levam a dois destinos e que são preenchidos por duas multidões diferentes. Diante do que o Senhor disse, há uma inevitável decisão que cabe a nós, o homem. O homem, nós como homem, digo homem e mulheres, nós estamos sempre diante de decisões. Mas essa decisão é uma decisão que vale para a eternidade. Por meio de Moisés, Deus confrontou os filhos de Israel e disse: hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Em Deuteronômio capítulo 30, versículo 15. Os versículos posteriores a essa passagem descreve as bênçãos ou maldição da decisão que Israel tomaria. Josué também, ele confrontou Israel dizendo: escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estava além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Jeremias, ele também proclamou, em Jeremias 21:8, ele diz assim: assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Elias também disse algo a respeito. Elias disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus,
segue-o. Se Baal segue, 1 Reis 18, 21. Ao ser abandonado por muitas pessoas, por muitos dos seus discípulos, Jesus perguntou aos 12 que restaram. Jesus disse em João 6, capítulo 6, versículo 68: quereis vós também retirar-vos? João 6, 67, Pedro respondeu a Jesus: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Glória a Deus. Jesus tornou-se o ponto crucial do destino de cada homem. A escolha é feita a partir do que o homem faz em relação a Cristo. No final do Sermão do Monte, o Senhor nos confronta para uma decisão. Ele diz que uma escolha deve ser feita. A escolha tem que ser feita. Cristo veio trazer o reino, e Ele é o rei, e Ele é o rei dos reis, e Ele veio com um reino que é único. Ele veio com um reino que é especial, que é um reino que é separado. Ele veio com um reino que é diferente de todos os reinos do mundo. Os homens, eles não iriam entender o seu reino, a menos que ele proclamasse os seus princípios. E assim, nesse Sermão do Monte, Jesus articulou os princípios de viver no seu reino. E agora Jesus nos dá uma escolha. Jesus disse: se nós queremos entrar ou se nós queremos ficar de fora do seu reino. Essa é a escolha que cada um terá que fazer. Agora nós já sabemos as qualificações do reino. Agora nós já sabemos as normas do reino. Ele exige uma resposta, irmão Eva. Qual é a nossa resposta, irmão Gilberto? A escolha é clara. Existem duas opções, pastor Daniel: a porta estreita, o caminho estreito; a porta larga e o caminho largo. É isso. Não há mais alternativa, irmãos. Não há mais alternativa, irmão Edson, irmão Domingo. Não tem mais alternativa. E ao longo do Sermão do Monte, Jesus está contrastando a verdadeira fé e a falsa fé. Jesus está contrastando o que vem do homem e o que vem de Deus. No Sermão do Monte há um contraste entre a justiça divina e a justiça humana. Há um contraste entre a religião divina e a religião humana. Há um contraste entre a verdadeira religião e a religião falsa. Há no mundo dois sistemas religiosos. Naquela época, o problema dos fariseus era a confiança que eles tinham em si mesmos, conforme Lucas 18:9. Os fariseus criam que eles eram justos. Isso era a religião dos fariseus. Cada homem faz uma escolha, e a escolha é essa: ou o homem se lança na misericórdia de Deus através de Jesus, ou ele considera justo o suficiente para andar com sua conta própria nesse mundo. Nós temos mais de 10 mil nomes diferentes de religião no mundo, mas há apenas duas religiões no mundo: a da realização divina e a da realização humana. Essas religiões diferem de suas naturezas: a da graça e a das obras, a da fé e a da carne, a do íntimo do coração e a do exterior do homem. O sistema artificial da religião humana se baseia no fato de que nós não precisamos de um Salvador, ou seja, que nós temos
capacidades, que nós temos mérito para desenvolver nossa própria justiça. O homem natural, ele pensa em ter um ambiente religioso para ele impor algumas regras, para ele impor algumas rotinas, para ele impor rituais, e então caminhar com suas próprias forças. Essa é a religião de realização humana. Ela tem títulos diferentes, mas o sistema é o mesmo, e o sistema dessa religião é governado por Satanás. Por outro lado, nós temos a religião da realização divina, que é o verdadeiro cristianismo. E tragicamente a maioria da humanidade está no caminho da realização humana. A maioria dos homens continuam crendo em seus próprios esforços de justiça. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 12, que todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Os judeus eles ensinaram que eles poderiam praticar justiça por conta própria. Mas Romanos 3,20 diz que nenhuma carne seria justificada diante de Deus pelas obras da lei. O que fez a lei? Segundo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 3, versículo 20, na parte B, a lei deu ao homem o conhecimento do pecado. Não vou ler não, depois os irmãos podem anotar aí para ler depois. A lei mostrou ao homem sua incapacidade de praticar a justiça. A lei mostrou ao homem a pecaminosidade e a hipocrisia do homem. E o sermão da montanha prova a incapacidade do homem em praticar a regra da justiça. Jesus mostrou ao homem princípios elevadíssimos. Jesus mostrou ao homem princípios impossíveis do homem viver por si mesmo. E todo o propósito do sermão é nos trazer para onde começa o sermão. Mateus 5. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Em outras palavras, Jesus começou onde Ele quer que as pessoas se quebrantem, pastor Daniel. Ele começou onde Ele quer que as pessoas lamentem sua pecaminosidade. Mas a religiosidade hipócrita rejeitou essa mensagem. A religião hipócrita já tinha sua própria justiça. Qual foi a oração do fariseu orgulhoso? Batia no peito e dizia que jejuava 2 vezes por semana, que dava dízimo de tudo quanto possuía, que não era igual aquele lá, publicano, pecador. Em toda oração ele não expressou uma necessidade de Deus. Jesus disse que esse homem seria humilhado por sua obra de justiça, Lucas 18, 14. E qual foi a oração do publicano? Foi totalmente de quebrantamento. Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um pobre pecador, sou um miserável, sou necessitado do Senhor, tem misericórdia de mim, Jesus. Jesus disse que esse saiu justificado. Aleluia. Jesus quis trazer a humanidade a um ponto onde ele percebesse a incapacidade de agradar a Deus por seu próprio esforço. Jesus ele quis trazer a humanidade a um ponto onde a humanidade clamasse pela justiça de Deus com um espírito quebrantado, com um espírito manso. Os judeus pensavam que eram justos. Os judeus estavam caminhando, pensavam que estavam
reino do céu. Mas Jesus obriga eles a repensar. Jesus obriga eles a tomar uma decisão, a fazer uma escolha. É a mesma escolha que cada um de nós tem que fazer. E a escolha é clara. Há duas portas. É estreita e larga. Existem dois caminhos, o apertado e o espaçoso. Há dois destinos, vida e destruição. Há dois tipos de viajantes, poucos e muitos. Nós teríamos que decidir o que nós queremos. Ninguém está parado e tem que tomar essa decisão. Fala sobre as duas portas. Mateus 7,13. Entrai pela porta estreita, porque larga a porta e o espaçoso é o caminho que conduz à perdição. A primeira coisa que temos que vimos em Mateus 7,13 é que nós devemos entrar. Há um senso de urgência de entrar. Não é uma opção, é uma ordem. Nós temos que nos livrar de tudo. Nós temos que nos livrar de toda a religiosidade e entrar nessa porta estreita. Jesus falou isso para um povo fundamentado num sistema religioso hipócrita. Jesus falou isso para um povo que se considerava justos. Isso não foi aceito por quem se considerava justo, mas foi aceito pelos sedentos e famintos de justiça. Temos que entrar. Porém, temos que entrar nas condições estabelecidas por Jesus. Muitos querem entrar, mas querem entrar de qualquer jeito. E a porta não passou no retorno. A porta continua estreita. É verdade. O inferno vai estar cheio de pessoas que admiram a palavra de Deus, que admiram o sermão do monte, a questão de hora nós estamos falando, mas não entraram pela porta estreita. O inferno está cheio. Jesus diz também que é uma porta larga, mas ele não diz para entrar por essa porta, porque essa porta larga leva à perdição, à destruição. Se Deus dissesse para nós que havia dezenas de caminhos para a salvação, nós teríamos que pregar todos os caminhos, pastor. Mas não há outro caminho. O evangelista Lucas, escrevendo no livro de Atos, capítulo 4, verso 2, diz assim: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. O apóstolo João, no Evangelho de Jesus, como escreveu João 10, 9, fala: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Amém, Jesus. Jesus disse: eu sou. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Eu sou a ressurreição. Eu sou o bom pastor. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a videira verdadeira. É certo, certo. Somente Cristo, Ele é a porta do reino. Não existe alternativa. Por um ato de fé, nós temos que entrar por essa porta, mas nos termos descritos por Deus. Temos que entrar pela porta estreita e temos que entrar sozinho. O termo estreita, para muitos estudiosos, seria melhor expresso nos dias de hoje como uma catraca. Uma catraca de um ônibus, de uma empresa onde a gente entra, né? Não é, sabe disso, os irmãos sabem disso. Na catraca só se passa sozinho, pastor. Aqui também me recordei aqui do Passaú, né? Que existe muito na nossa região, mas eu estou falando da catraca. Em qualquer lugar que há catraca, as
Você não vem ao reino em grupos. Os judeus, eles acreditavam que por serem descendentes de Abraão, eles poderiam entrar. Ninguém pode entrar por algum privilégio. Ninguém pode entrar porque o pai é pastor, porque a mãe é pastor, porque a esposa é missionária, porque isso e aquilo outro. Ninguém pode entrar por privilégio. Toda a nossa vida é gasta em correria com a multidão. Praticamente tudo que nós fazemos hoje é em conjunto. No trabalho, na escola, todo canto é em conjunto. E de repente Cristo diz que você vai ter que vir sozinho. Isso era algo muito difícil para um fariseu. Isso é muito difícil para quem confia em um sistema. Há um preço a pagar. Não é suficiente dizer: eu nasci numa família cristã. Não é suficiente dizer: meu pai é pastor, meu esposo é pastor, minha esposa é missionária, meu marido é crente, minha mulher é crente. Nós temos que entrar pela porta estreita sozinho. Aleluia. Não é algo sem dificuldade. Há um preço muito alto que você paga para entrar pela sua porta. O cristianismo moderno tem tentado facilitar tudo. O cristianismo moderno tem tentado dizer que passar pela porta estreita é fácil, mas não é. A porta fácil oferecida não é estreita. A porta fácil oferecida é larga, é uma porta falsa. Sem querer chocar muito os irmãos, biblicamente é muito difícil ser salvo. Relativo à porta estreita, Jesus disse que poucos há que a encontrem. Mateus 7,14. Através do profeta Jeremias, Deus declarou, Jeremias 29,13: e buscar-me-ei e me achareis quando me buscar com todo o vosso coração. O evangelista Lucas, em Lucas 13, de 22 até o 24, assim: no 22, e percorria as cidades, as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. No 23, disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu, no 24: esforçai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. A palavra, irmão, traduzida aqui por esforçai, em Lucas 3,24, no original grego, tem o sentido de agonizar. Em outras palavras, Jesus disse que é uma agonia para entrar no reino, é uma guerra para entrar no reino. É um fervor que é exigido, tem que haver um esforço para entrar pela porta estreita, e há muitos que vão procurar entrar, não vão achar, não poderão entrar. Onde está a dificuldade da salvação? A dificuldade é essa: você e eu temos que estar buscando. Essa é a dificuldade. Mas, diante da seletividade da catraca do reino de Deus, muitos recuam, porque não estão dispostos a pagar o preço da busca. Ninguém se torna um cristão de alguma forma barata. Ninguém se torna um cristão de alguma forma fácil. Crente pode até se tornar
O reino é para aqueles que o procuram de todo o coração. O reino é para aqueles que se esforçam. É para aqueles que agonizam para entrar no reino. O reino é para aqueles cujos corações são quebrantados sobre sua pecaminosidade. O reino é para aqueles que choram em mansidão. É para aqueles que têm fome e sede de justiça. O reino não é para pessoas superficiais, irmão de Deus. O reino não é para os que o buscam por um caminho fácil. O reino exige empenho, pastor Daniel. O reino exige coragem, irmãos. Exige determinação. Nunca foi, nunca será fácil tornar-se um cristão. Quer saber por quê? Porque para tornar um cristão, a pessoa terá todo o inferno contra ela, terá Satanás contra ela, terá o mundo contra ela, terá a nossa própria carne, porque a nossa própria carne resistirá ao reino. E no poder de Deus nós devemos vencer Satanás para entrar no reino, devemos vencer o mundo para entrar no reino, devemos vencer a nossa carne para entrar no reino. O reino não é para os fracos, o reino não é para os que demonstram estabilidade, o reino é para quem não é para aqueles que não têm firmeza, que hoje está de um jeito, amanhã está de outro, estão cocheando entre dois pensamentos. Uma hora está de um jeito, outra hora está de outro, uma hora é crente, outra hora não é, uma hora está na igreja, outra hora está no mundo, está de qualquer jeito. Pelo contrário, o reino é para os fortes, o reino é para os corajosos, como Paulo, como Pedro, como os apóstolos, como os profetas, como todos que deram sua vida em troca do reino. Aleluia! Uma das mentiras difundidas por Satanás no mundo de hoje é que é fácil tornar-se um cristão. Mas não é fácil, não é nada fácil. Há uma porta muito estreita a ser passada e você e eu teríamos que passar por ela sozinhos. Nós teríamos que agonizar pelo caminho. Nós teríamos que ter um profundo quebrantamento de espírito. Alguém poderia dizer que isso soa como uma religião de conquista humana, mas não é. Alguém poderia dizer que nós somos salvos pela graça. Sim, é pela graça. Mas o reino é conquistado quando nós vamos a Cristo em profundo quebrantamento. O reino é conquistado quando nós vamos a Cristo reconhecendo nossa trágica situação. Aí então Cristo derrama sobre nós graça sobre graça, para nos fortalecer. Aí então Cristo derrama sobre nós graça sobre graça, para nos conduzir ao reino. Na nossa total fragilidade, o poder de Cristo se torna o único recurso, não há outra forma. Mas nós devemos entrar sozinhos pela porta estreita. Nós não podemos passar pela catraca com nossos bagagens. Ali deve haver uma autonegação, porque essa porta não é uma porta que admite aqueles que querem levar todo o lixo que adquire desse mundo. É uma porta que para entrar no programa devemos retirar todo o nosso mal de justiça. Nós devemos abandonar o pecado. Devemos abandonar o orgulho, a soberba, a mentira, as imoralidades, a falsidade, a desobediência, etc, etc. Ou nós abandonamos tudo para passar na catraca do reino, ou nós não poderíamos entrar por ele. O jovem rico chegou diante da porta e disse: bom mestre, que farei para esta vida eterna? Marcos 10, 17. O jovem rico realmente procurou a porta. Ele realmente encontrou a porta. E ele queria entrar no reino. E ele estava certo de suas qualificações para entrar pela porta. Em Marcos 10, 19, Jesus diz os mandamentos para a qualificação. Jesus diz: não pode adulterar, não pode matar, não pode voltar, não
não pode dizer falso testemunho, não pode defraudar ninguém, não pode, ou melhor, deve honrar pai e mãe. Em Marcos 10, 20, o jovem fala, começa a falar comigo, isso é para minha bichinha. Desde que eu era pequeno, eu já fazia isso comigo, não sei para mim é mole. Mas em Marcos 10, 21, Jesus vai na ferida daquele rapaz. Em Marcos 10, 21, Jesus fala, falta-te alguma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue. O que ele fez? Pegou sua bagagem, me dizendo, não catou o gato, foi embora. Ele estava tentando entrar pela porta estreita com suas bagagens. Ele tinha justiça, ele estava desqualificado. E em Marcos 10, 22 diz que ele foi embora triste. E imediatamente os discípulos questionaram Jesus. Marcos 10, 26 fala assim: quem poderá pôr isso a face? Em Marcos 10, 27 minha resposta: Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Ele não foi a Jesus agonizando pelos seus pecados. Ele queria algo que não lhe custasse nada. Não é apenas crer em Jesus, crer e vir a Jesus. O jovem rico, ele fez isso, mas não alcançou nada. A ordem é passar pela porta estreita, mas tudo tem que ficar para trás. Pela porta estreita só se entra com dificuldade. Pela porta estreita só se entra com despojamento, só se entra com arrependimento. Pela porta estreita só se entra em rendição absoluta a Cristo, só se entra em obediência, só se entra em renúncia. Não podemos simplesmente adicionar Cristo à nossa estrutura de vida carnal. Se estamos realmente redimidos, Jesus irá se manifestar em nós através de uma vida transformada, onde o pecado é confessado, onde a obediência é a marca do nosso viver, onde o amor se manifesta na nossa vida. Em contato com a porta estreita, existe uma grande porta onde todos podem entrar. Existe uma grande porta em que você não precisa ir sozinho. Essa grande porta, ela permite a entrada de grupos de qualquer tamanho, pode ir multidões por ela. Não se assuste com o que eu vou falar, mas muitos dos que estão entrando por essa porta estão no meio da igreja. Não falo do placa, falo da igreja de Jesus. Eles permanecem na essência do homem perdido. Eles vivem por esforço da autojustiça. Eles vivem se perdoando e se justificando as suas próprias culpas, os seus próprios erros. São duas portas que levam a dois caminhos diferentes. Enquanto uma leva a um caminho espaçoso, a outra leva a um caminho apertado. Isso é exatamente o que diz o salmista no Salmo 1. Há o caminho dos justos, no verso 1 a 3, e há o caminho dos ímpios, no verso 4 e 5. E o salmista finaliza no verso 6 dizendo assim: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. A escolha é a mesma que sempre foi: há o caminho dos ímpios e há o caminho dos justos. Se nós olharmos
olharmos para o caminho lá nós veríamos aqueles que entraram pela porta larga. É fácil escalar. A porta é muito larga, muito espaçoso. Lá as pessoas terão muitas companhias. Lá as pessoas podem passear. Lá as pessoas podem desfrutar da vida, do bom e do melhor, na hora que quiser. Lá há espaço para toda forma de pensamento humano. Lá há tolerância para toda forma de viver. Lá há lugar para a religiosidade vazia. Lá não há restrições, lá não há limites. Lá tudo é tolerado. Todos os desejos do coração caído são alimentados nesse caminho espaçoso. Nesse caminho não há necessidade de uma atitude das bem-aventuranças, não há necessidade de atitude de humildade, de atitude de mansidão, não há necessidade de atitude de fome, de sede, de justiça. Nesse caminho não há necessidade de estudar a palavra de Deus, não há necessidade de amar a palavra de Deus e tampouco de praticar a palavra de Deus. Nesse caminho não há necessidade de arrependimento, não há necessidade de obediência, não há necessidade de temor a Deus, não há necessidade de amar o próximo, não há necessidade de pedir perdão, não há necessidade de perdoar. Tudo é flexível, tudo é liberado nesse caminho. Em contrapartida, é um caminho bem difícil. Em contrapartida, é um caminho que é bem apertado, é estreito, um caminho que exige andar com prudência. Vede prudentemente como andar, não como necios, mas como sábios. Efésios 15. Esse caminho é um caminho muito estreito. É um caminho que está cercado de ambos os lados pelo castigo das mãos do Todo-Poderoso. É um caminho onde não há nenhum espaço para desvio. É um caminho cheio de paz, arrepender, santificar, obedecer. É um caminho reto. Todos os atalhos são ciladas. Em Lucas 14 nós temos uma multidão seguindo Jesus. E Jesus virou para a multidão e disse assim: se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. No 14:27, Lucas: e qualquer que não levar sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Em outras palavras, nós teríamos que sair da multidão, nós teríamos que largar todos por amor de Jesus. Há um custo para seguir Jesus. Não é fácil. Isso é duro, mas é o Evangelho. Não são palavras minhas, são palavras de Jesus. O caminho estreito é difícil. O cristianismo nunca foi apresentado por Jesus Cristo como uma opção suave, como um caminho bom, como muitos estão pregando. Ao atravessar a porta estreita, nós estamos declarando guerra ao inferno. Ao atravessar pela porta estreita, nós teríamos que viver o resto da vida com as atitudes declaradas das bem-aventuranças. Esse caminho é o estreito e não há atalho por esse caminho, e poucos andam por ele. Talvez alguém diga que esse caminho é horrível por causa das exigências. É muito exigente, é muito difícil seguir por ele. Aí alguém pode dizer que é muito difícil, mas eu digo que esse caminho não é difícil. Alguém pode dizer que esse caminho é horrível, ele não é, ele é maravilhoso, porque Cristo está nesse caminho. Aleluia, glória a Deus.
Há um destino maravilhoso para trilhar pelo caminho apertado, mas há um destino desastroso para quem trilhar no caminho largo. O destino do caminho largo é a perdição eterna. O destino do caminho largo é a condenação ao inferno, é o tormento eterno. Todas as religiões do mundo que estão fora do Evangelho de Cristo vão destinar seus membros para o mesmo lugar, a destruição. É que está em Cristo. É fácil andar pelo caminho largo. Pelo caminho largo não há dificuldade. Ele é um caminho suave, mas ele desemboca no inferno. Nele está também a religião da realização humana. Nele está também todo o caminho do humanismo, do ateísmo. Nele está o caminho onde o homem se faz um Deus. O letra minúsculo. Nós temos uma escolha. Há duas multidões. Há duas portas. Há dois caminhos. Há dois destinos. O caminho largo é bem povoado. Muitos estão no caminho largo. No caminho estreito há poucas pessoas. A maioria das pessoas estão no caminho da realização humana. As massas de pessoas estão no caminho errado. Aleluia! Essa não é uma mensagem para agradar muito, para dar muito glória, aleluia, não. A mensagem é essa mesmo. Se fosse um culto daquele que tinha aqui profetizando e gritando, sapateando, tinha glória, aleluia, o fogo está ardendo. Mas a palavra é dura. Mas essa palavra machuca, mas conforta. Essa é a palavra que leva para o céu. Glória a Deus. É muito bom os cultos de pula-pula, mas é essa palavra aqui que leva para o céu. No caminho estreito há poucas pessoas. A maioria das pessoas estão no caminho da realização humana. As massas de pessoas estão no caminho errado. Muitos perguntam se haverá mais gente no inferno que no céu. Jesus respondeu isso. Poucos estão no caminho estreito que leva à vida. Muitos estão no caminho largo que desemboca no inferno. Jesus disse aos seus discípulos: não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Lucas 12, 32. Deus sempre contou com um pequeno rebanho ao longo da história. Pequeno. A maioria sempre esteve contra Deus. Tem sido sempre poucos que procuram de todo o coração. Tem sido sempre poucos que agonizam pelo poder de Deus. Tem sido poucos, sempre poucos que reconhecem a sua incapacidade humana. Esses estão dispostos a pagar o preço. Muitos se candidatam ao reino, mas a maioria é inapta, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Mateus 22, 14. Por isso é tão fácil escolher o caminho lá. Humanamente falando, é mais lógico marchar com a multidão. A letra é muito melhor. Jesus disse em Lucas 13, 24 a 28. Lucas 13. Pode ler? Confiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, começar de fora a bater forte, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas respondendo ele vos disseram: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele dirá: digo-vos
que não sei de onde vós sois. Digo-vos, não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticam a iniquidade. Amém. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando vires Abraão, Isaque e Jacó, todos os profetas do reino de Deus, e vos lançados fora. Glória a Deus. Amém. Jesus se referiu às pessoas que pensavam que estavam no caminho errado, mas estavam vivendo sob o engano. E elas vão bater na porta, mas elas ouvirão o Senhor dizer: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim. Terrível situação. Mateus 7, do 21 ao 23, fala assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos modo em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aqui Jesus se refere às pessoas que criam que estavam salvas. Elas argumentaram sobre o que praticaram, mas a porta lhes foi fechada. Finalizando, estamos diante de uma escolha inevitável. Nós precisamos escolher qual o caminho seguir. Não procuremos algo que se encaixe na nossa vontade, mas precisamos buscar tudo que se encaixa com o que o Evangelho diz. Nós seremos julgados pelo que está estabelecido no Evangelho. Não é o Evangelho que tem que se mudar por nossa causa, somos nós que temos que mudar por causa do Evangelho. Aleluia, glória a Deus. Amém? Amém, Jesus, glória a Deus. Graças a Deus. Ao Senhor seja dada toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Glória, glória. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço ao pastor Mel e aos irmãos, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Palavra poderosíssima. Glória a Deus. Deixa eu ter mais pessoas aqui para ouvir uma palavra.